Eu estou recebendo aqui o nosso convidado Malek Haldabos, que é sócio-diretor na AUBK e também sócio da RDC Empreendimentos. Obrigado, Malek, por ter aceito aí o convite e seja muito bem-vindo ao Ressaca Empreendedora. Tá tudo bem aí contigo? Tudo certo, Eduardo. Muito bacana, muito feliz com o convite aí de estar junto com vocês aí no Ressaca Empreendedora. Bate-papo bacana aí, o trabalho de vocês é muito legal, né? Essa iniciativa da gente poder trocar ideia, poder aprender juntos aí. Com certeza a gente vai trocar algumas experiências hoje, espero que agregue aí também. Olá, pessoal, eu sou o Dudu Broering e esse é o Ressaca Empreendedora. Você já ficou alguma noite sem dormir, preocupado com alguma situação? Já teve que enfrentar decisões nos negócios que te exigiram como pessoa? Sabe aquela sensação do dia seguinte, aquele mal-estar? Aqui nós vamos abordar dificuldades e desafios relacionados a empreender, para que você possa aprender com as experiências de outros empreendedores. Falando em trocar experiências empreendedoras, quem está proporcionando este vídeo é o Hub2Us, o seu hub de empreendedorismo para conectar experiências empreendedoras. Acesse lá hub2us.com e participe gratuitamente junto com outros empreendedores. A gente se conheceu por volta de 2012, lá nasceu jovem ainda, né, no associativismo, participamos aí por bastante tempo, acho que você ainda permanece, eu também, né, de certa forma, não mais pelo núcleo jovem, já me expulsaram de lá, né, mas continuo participando do associativismo, você também depois em 2020, se eu não estou enganado, ali você presidiu o SEGESC, Conselho Estadual de Jovens Empreendedores de Santa Catarina também, né? Então, é bacana a gente ter esse bate-papo aqui com amigos e principalmente com amigos vindo do associativismo, que é um movimento que tanto eu quanto o Tite, né, a gente valoriza muito essa galera aí, esse movimento também. Verdade, Eduardo. Acho que uma coisa legal que é essa oportunidade que a gente acaba tendo, né, de construir uma rede aí de empreendedores, de jovens, né, com tantas ideias legais, né? A gente se conheceu ali, como você disse, né, e ali conhecemos jovens do país inteiro aí, então é muito legal esse movimento aí e acaba sendo para a vida, né, a gente participar desse tipo de associação, de entidade, enfim, faz com que a gente também conheça os nossos amigos para a vida aí, sem dúvida, você também é um deles aí, muito legal a gente estar junto. Que bacana, Malek. E depois, com certeza, a gente vai acabar voltando a falar de novo sobre associativismo, que eu sei que está enraizado aí no Malek empreendedor. Mas vamos lá, Malek, falando um pouquinho sobre a UBK e sobre a RDC Empreendimentos, o que, que elas fazem, né? Com o que, que vocês trabalham para a gente entender um pouco sobre a empresa que hoje você atua e também sobre o mercado dela como um todo. Legal, a UBK Arquitetura e Engenharia é uma empresa familiar, ela tem 30 anos, completa 30 anos agora em 2022, e foi fundada pelo meu pai, e eu ingressei nessa empresa aí fazem uns 13 anos, né, para realmente fazer um trabalho aí que eu não imaginava que ia desempenhar, né. Nós trabalhamos na construção civil, então nós construímos, né, sob demanda, quando as pessoas nos procuram, nós entregamos aí casas prontas de alto padrão, médio padrão, e também entregamos obras comerciais, né, para o empreendedor que quer melhorar a sua empresa, que quer desenvolver o seu negócio. A gente também desenvolve projetos personalizados e entrega as obras prontas. O legal é isso, a OBK trabalha do início ao fim, né, com os projetos técnicos e com as obras na chave aí para os seus clientes. Então é uma empresa que tem, vamos dizer assim, um mercado bem tradicional de construção civil, né, onde a gente tem aí vários desafios, e eu hoje estou à frente dessa empresa, né, então administro ela, né, cuido de outros setores que não só a parte da arquitetura, que é a minha profissão, que é a minha formação mesmo, né. E a RDC Empreendimentos vem de um sonho mais recente, você também fez parte disso aí, né, Eduardo? Toda essa galera que você comentou aí do jovem empresário, né, a RDC Empreendimentos surgiu como um sonho meu de entrar no mercado imobiliário e de a gente oferecer soluções para o mercado de imóveis mais modernos, né, até porque aqui na Serra Catarinense a gente tem um perfil mais conservador, que funcionou muito bem até o momento, ótimos imóveis, né, a gente tem uma qualidade muito legal, mas a gente está oferecendo através da RDC um modelo um pouco diferente, um pouco inovador, digamos assim, né? Porque é um mercado que tem uma certa resistência a algumas novidades, então nós tentamos aí incluir nesses imóveis, e a ideia então é comercializar imóveis prontos, né? Você pode comprar na planta, pode comprar o imóvel pronto. Nós estamos lançando
Agora, na semana que vem, nosso primeiro empreendimento aí, que já está em construção, já está com a documentação tudo ok, já estamos iniciando a venda. E ainda faz parte, né, também lá do Pulso Empreendedor aí também, um outro projeto aí na área de educação, né, que então são 4 negócios hoje que eu estou atuando aí, né, enfim, assim, apesar de parecer aquela coisa de muitos negócios, claro, eu tenho um foco em cada um deles, cada um me demanda um tempo diferente, mas a AUBK e a RDC hoje é onde eu mais atuo. É bacana ver, né, o Malek que eu conheci lá no passado, que tinha muito mais, acho, enraizado o Malek arquiteto, e ver o empreendedor que você tem se tornado, o empreendedor que tu é hoje, e pode-se dizer aí que já é um empreendedor serial aí, com várias empresas já, né? Então, muito bacana a gente ver o sucesso dos amigos aí também. Malek, mas vamos lá, para a gente entender um pouquinho, né, sobre os desafios, né, que é o foco do nosso bate-papo de hoje aqui. Você comentou que a UBK tem 30 anos, né, a RDC ela é mais recente, né, mas com certeza também já teve desafios que tu enfrentou ali. Eu gostaria que tu compartilhasse com a gente, Malek, qual que foi o principal desafio que tu teve, pensando na empresa mesmo, né? Ou na UBK, ou na RDC, ou no Pulso Empreendedor, mas qual foi o desafio, né? Escolher um desses desafios e destacar para a gente, contar como que foi passar por esse desafio ou por essa dificuldade. Uhum. Enfim, como você falou, são vários desafios ao longo da jornada aí, né? E o empreender, eu acho que está sempre relacionado com isso, né? Não tem como a gente conquistar algo sem esforço, né? Sem trabalho. E, claro, né? Os problemas existem, os desafios vêm. Eu acredito que o principal, Eduardo, foi algo que nós enfrentamos recentemente na UBK, né? A UBK é uma empresa, como eu disse, que tem 30 anos, e quando eu entrei na empresa ali em 2009, eu, na verdade, fui quase um intraempreendedor, assim, né? Apesar do meu pai ter fundado a empresa, não tinha uma estrutura empresarial, não tinha nem cargo para mim lá, né? Então eu tive que criar um departamento para mim, do zero ali, e ir galgando aqueles passos, né? De construir um setor de projetos, de montar uma equipe. Eu não tinha nem salário no começo. O pai diz, pode vir trabalhar aí comigo, mas aí então depois, né, que a gente foi atingindo uma maturidade maior, a gente começou a pegar grandes contratos, né, assim, uma empresa de pequeno porte com contratos aí de cifras bem consideráveis, e a gente não tinha uma organização tão boa. Então a gente sofreu muito naquele período, que eu chamo que foi um desafio da época, mas aquele sofrimento fez com que a gente se organizasse muito na gestão financeira, em vários outros aspectos de processos, na parte construtiva mesmo, né, parte técnica, a gente evoluiu muito nesse sentido. Em 2016 ali, eu acho que por volta de 2016 eu assumi essa parte da empresa, né, meu pai passou o bastão e ficou realmente com a parte de obras, né, com a canteiro de obras com ele, e a parte de projetos, administração, marketing e vários outros departamentos da empresa, por ser uma empresa pequena e familiar, ficaram comigo, né? E aí a gente tinha uma organização, sabe, Eduardo? A gente estava bem organizado. Mas então, né, como pegou todo mundo de surpresa, aí nós tivemos uma pandemia aí, né, que surpreendeu todo mundo, sem dúvida foi muito impactante, e para nós foi de fato o momento mais difícil, né? Foi o maior desafio, porque nós já tínhamos visto crises, já tínhamos passado por desafios, mas naquele momento a gente estava organizado, com um bom fluxo de caixa, com o dever de casa feito em vários sentidos, claro, com deficiências, com dificuldades, com pessoas, com aquelas coisas que são do dia a dia de quem empreende, mas então, com essa organização que a gente tinha preparado, num primeiro momento veio aquela história de lockdown, tudo, e a gente foi para as contas ali, foi ver o que estava acontecendo e conseguiu chegar à conclusão de que a gente tinha uma tranquilidade razoável para passar um certo período enfrentando aquele desafio. Então a gente tinha uma estrutura e uma organização. Agora, o que a gente não contava é que os nossos contratos de médio prazo, eles estavam indexados, né, estavam vinculados a indicadores ali que não estavam acompanhando a inflação de preços surreal que aconteceu após aquele período, né? Então a gente teve uma inflação generalizada de preço que todo mundo está sentindo no bolso, no poder de compra aí, mas que especificamente nos insumos da construção civil ficaram ali com reajustes
Por exemplo, em um ano, o concreto e o aço subiram 100%, né, dobraram de valor. Então a gente tem um contrato com um valor e tem que entregar a obra com um custo, e a gente se depara aí com esse aumento insano, o que, claro, a gente buscou a transparência, conversar com as pessoas, né, e levar essa situação para fornecedores, para clientes, todo mundo entendia de alguma forma, mas por outro lado, o mercado não quer saber muito não, né, você assinou um contrato, me entrega a minha obra, eu sei que tem esses problemas, te ajudo um pouquinho aqui, e foi o que a gente conseguiu, mas, né, com os clientes, né, com os fornecedores, mas o que a gente teve que fazer mesmo ali foi um trabalho, um desafio de gestão imenso, Eduardo, assim, uma situação que a gente nunca tinha visto, assim, onde a gente tinha que, de fato, gestão financeira total, cuidado total com o dinheiro, nós tivemos que tomar uma série de atitudes, e foi um momento, assim, de muita atenção, porque num primeiro momento eu achei assim, nós não vamos dar conta, né, chegou nossa vez aí, não vai dar certo, não vamos dar conta, tá subindo demais o preço, e a gente vai falhar em alguma coisa, então comecei a me preparar para o pior. Naquele momento achei que poderia acontecer algo mais grave, assim, né? Mas claro, esse foi o primeiro momento. Se você quiser, eu falo um pouquinho como que isso desenvolveu depois também. Eu até quero entender, Mark, pô, a gente falar de uma pandemia, né, que a gente recém tá superando ela, se recuperando dela, né? Acho que todos os empreendedores de alguma forma acabaram sendo impactados com isso. Alguns mais, outros menos, né? E vejo que no mercado de atuação de vocês, realmente o impacto foi gigantesco, né? Quem estava construindo congelou as obras ali porque tinha medo, tinha preocupações também, né, com o que ia vir ali para frente e tal, e acabava impactando ali para vocês, fora essa questão da inflação que tu comentou, que foi um absurdo, né, o que está ainda acontecendo com a inflação aí, não só do nosso país, mas do mundo todo, então um impacto gigantesco. Mas eu queria entender, Malek, ainda em cima desse desafio, tentando trazer agora para o Malek empreendedor, né? Você trouxe para a gente qual foi o desafio como empresa, como a UBK ali, mas qual que foi a sensação que o Malek teve naquele momento, no pico desse desafio, o que passava pela cabeça do Malek ali antes de você encontrar uma solução? Sem dúvida, os primeiros sentimentos, né, a emoção que vem ali, né, é medo mesmo. O que passei foi medo, porque você tem a responsabilidade por uma série de pessoas que são da tua equipe, famílias que estão envolvidas com isso, você tem os teus clientes que também têm suas famílias e negócios, né? Então foi aquele sentimento também assim de uma certa impotência por ser um fator externo, algo que eu não tinha controle, né? Eu tinha um pouco controle sobre aquilo, podia fazer alguma coisa da porta para dentro, né? Mas então tinha muita, vamos dizer assim, muita variável e poucas coisas em que eu podia atuar. Então, o sentimento foi bem esse mesmo, de medo, de pânico, de solidão em algum momento, porque você sabe que é contigo, algumas pessoas se envolvem mais, outras menos, né? E no fim o empreendedor carrega essa responsabilidade. Então, eu acredito que o sentimento foi bem esse, sabe, Eduardo? Falando do aspecto negativo em primeiro lugar, né? Foi o que veio primeiro, né? Uma certa tristeza também, né? Vontade de desistir, vontade de, pô, não vai dar certo, né? Cheguei a pensar em, vou assumir prejuízos, vou tirar do meu bolso e pago tudo e encerro a empresa e acabou, não vou deixar ninguém na mão, mas chega disso aí. Então passaram sentimentos assim bem negativos, né? Emoções bem negativas e alguns sentimentos que perduraram por algum tempo, por alguns dias, né? Até acontecer aí um fato que também foi bem importante na minha vida, que naquele exato momento, Eduardo, eu estava presidente do Conselho Estadual do Jovem Empreendedor de Santa Catarina. E aí, naquele período ali, onde eu estive presidente, nós tínhamos 1.500 jovens de Santa Catarina, em mais de 80 cidades, relatando problemas, pedindo auxílio, perguntando o que fazer, gente desesperada, gente mais tranquila, mas a gente notava a ansiedade que envolvia todos esses jovens empresários e empreendedores de todo o nosso estado, e claro, do Brasil, a gente via que era algo geral. E como eu estava nessa posição de liderança naquele momento, aquilo me fez pensar um pouco assim, poxa, me fez olhar, né, que não era só eu, né, me fez sair um pouco também
daquilo que é muito comum, às vezes, né, para o empreendedor, para o empresário, que é se isolar, focar no seu negócio, nos seus números, né? Aquilo me colocava obrigatoriamente, né, porque eu tinha assumido essa responsabilidade, então me colocava obrigatoriamente em contato com o problema de várias outras pessoas. E me fez ter uma visão mais ampla do que estava acontecendo, entendeu? Ó, isso é uma crise, né? E como os homens fortes, né, homens e mulheres fortes lidam com isso. Me fez ir em busca, né, uma transformação, vamos dizer assim, daquelas emoções, daqueles sentimentos em algo que eu pudesse agir, em algo que eu pudesse utilizar aquilo para agir. Então, naquele conselho de jovens, a gente bolou várias soluções, programas, projetos, palestras, e tudo que eu fazia lá para eles, pensando neles, eu anotava para mim também. Então, eu aprendi muito naquele momento, onde a gente levava informação, tentava ajudar de alguma forma, tentava construir, e acima de tudo, mantinha uma postura de confiança e de liderança. Isso foi muito importante para mim, porque eu tive que exercitar isso externamente, mas dentro de mim, para que eu pudesse também usar na minha vida, nos meus negócios. Então, talvez naquele momento eu não tivesse nessa liderança, eu não sei como eu teria agido no meu negócio. Né? Eu acredito que se eu não tivesse conectado com o problema de tanta gente e com esse desejo de ajudar tantas pessoas, eu talvez achasse que o meu problema era muito grande e não tivesse força para agir perante aquilo também. Então, para mim foi importante estar com mais desafios, com mais responsabilidade. Naquele momento me ajudou a construir solução, né, e contornar aquilo de alguma forma. Meu, que loucura, Malek, que história bacana. A gente não fica feliz de ver que os empreendedores passam por esses desafios, mas a gente sabe que todos os empreendedores em algum momento vão passar por desafios, né? Assim como você, assim como eu também já passei e vou passar por outros também. Mas que história bacana da gente ver esse desafio de que você estava enfrentando o desafio gigante lá, pensando na possibilidade até de fechar a empresa ali, né? Claro, deixando tudo em dia, colocando dinheiro teu particular para deixar tudo em dia, mas tinha a possibilidade de fechar a empresa e você tinha que respirar fundo, que tinha gente batendo na porta do Malek lá e falando: Malek, me ajuda que eu preciso de ajuda aqui no meu negócio. Essa pandemia não está me favorecendo. E aí você tinha que puxar um otimismo, sei lá da onde que vinha esse otimismo, Malek? Como que você conseguia encontrar esse caminho para que passasse essa tranquilidade para esses outros empreendedores que te consultavam, sendo que você mesmo estava com grandes dificuldades na empresa? Eduardo, em algum momento, né, à frente desse grupo, eu senti que as pessoas estavam perdidas e que o papel do líder, nesse caso, é justamente dar uma direção. Se eu demonstrasse ou se eu fraquejasse, eu sabia que aqueles jovens, ou alguns deles, né, não todos, mas alguns deles, também poderiam sentir isso e, de repente, levar para uma onda negativa perante aquele grupo. Então, eu acho que a responsabilidade e o chamar no peito, sabe? E dizer assim, cara, se você foi chamado e convidado a liderar e a estar à frente de algo, então você tem que manter uma postura como tal. E sabe que me remete um pouco àquela coisa meio antiga, assim, daqueles líderes, daqueles filmes que a gente via, né? Os caras tudo esgualepado na guerra lá, levando pau, e o cara levantava e dizia, não, é aqui, ó, e vamos. Então eu senti um pouco isso, veio de dentro mesmo, mas eu acho que veio dessa energia das pessoas também, sabe? Porque como tinha gente também com problema, tinha gente também com vontade de fazer algo, né? A gente tinha uma equipe muito boa, as pessoas que estavam bem próximas de mim, e talvez por isso aquela frase seja tão importante de cercar-se de pessoas boas, né? Quem estava próximo de mim também eram pessoas muito boas, então a gente conseguiu, eu acho que numa sinergia e num desejo mesmo de contribuir, entendendo que, bom, a gente tinha um planejamento para os jovens. Esquece, não é isso que vocês vão fazer agora. A missão agora é outra, o problema veio de outro lado. Quando a gente percebeu isso, eu acho que a gente, enfim, já tinha assumido a liderança e disse, não é o que a gente tinha planejado, mas é o que a gente deve fazer. Tem um pouco a ver com dever, e tem a ver também com algo que eu estou buscando, que é o meu propósito, que eu posso dizer aqui que ainda não tenho total clareza do propósito, mas eu estou em busca dele, inclusive acredito que tem algo relacionado aí com essa contribuição que a gente pode dar. E aquilo me fez bem.
né? Aquilo acabou talvez salvando até o meu próprio negócio ali. Durante a pandemia, né, não só para você, mas para as outras pessoas que também te consultavam, que batiam na tua porta, uma das coisas que mais frustrava é aquela indecisão também, né? Porque, que nem tu comentou ali, eram 15 dias de lockdown. Você se preparou para 15 dias e com 15 dias você sabia que, até mais tempo ali, mas você sabia que durante um certo período você tinha reserva, que a UBK ia dar conta de dar andamento se a pandemia acabasse em um mês. Aí dava um mês, vai mais um mês. Dá mais 2 meses, vai mais 4. E assim foi indo por 2 anos. Então, é muito difícil realmente, né, você encontrar, ter essa clareza de aonde que é o fim do túnel aqui, né? Não enxerga a luz realmente ali do fim do túnel. E você conseguir, de fato, segurar o que estava andando ali, tendo todas essas dificuldades, fazer com que tudo funcionasse, né, que a empresa não fechasse, mas para que posteriormente você conseguisse acender ela novamente, né, você conseguir retomar as negociações. Inclusive, com essa fala, te pergunto, a RDC Empreendimentos, eu sei que era um projeto que tu tinha já de mais tempo também, mas que acho que não estava ainda fora do papel, né? Você acabou, de certa forma, tirando do papel esse projeto, agora mais recente aí, durante a pandemia ou posterior um pouco à pandemia, né? Você enxergou na RDC Empreendimentos uma forma de se na UBK as coisas não correrem tão bem por causa desse impacto que vocês sofreram, você ainda tem a RDC, ou não teve nenhuma relação e a RDC já foi posterior à recuperação da UBK? Bom, como você disse, né, eu já tinha esse plano há algum tempo de empreender no mercado imobiliário, mas o que eu acho que me faltava era justamente a experiência da crise, porque foi aquilo que me deu força também para seguir adiante com os meus planos, né? Eu acho que essa visão da liderança ali, Dudu, foi ela que me fortaleceu muito para dizer, vamos tocar esse negócio aqui, vamos fazer acontecer. E no ano passado, então 2021, nós fundamos a RDC, né, montamos um grupo de investimento, né, estamos realizando, a gente vai concretar a primeira laje na semana que vem, fundação já está realizada, né, as edificações estão acontecendo ali, compramos um terreno, fizemos os investimentos e eu assumi riscos que já estavam muito calculados, né, eu já fazia tempo que eu me planejava e organizava para isso. Então, eu acredito que a RDC faz parte de um sonho mais antigo, mas sim, Dudu, ele tem uma relação com o futuro. Eu sempre imaginei que aquele formato de negócio que eu estou propondo nos empreendimentos, ele tem mais riscos, mas ele também traz uma possibilidade maior de rentabilidade, de ganhos, né, e de longevidade também. Eu vejo que a prestação de serviços tem uma limitação, que é o que a UBK faz, né? Quando gerencia obras, faz projetos técnicos, entrega aquelas obras. Então eu entendi que poderia ir para esse setor e também aprendi com erros de outras pessoas, porque eu já trabalhei numa construtora lá em Itapema, trabalhei em Florianópolis e vi um pouco como que o pessoal ingressa no mercado imobiliário, né? E eu ingressei de forma totalmente contrária ao que eu vejo a grande maioria. Eu já com documentação, com incorporação imobiliária, com todos os cuidados legais para proteger os futuros clientes. Então, me preparei muito, peguei consultoria também para isso, mas eu acredito que sim, ela faz parte de um plano. Eu não diria que a UBK hoje está sob risco. Eu não tenho planos mais né, como eu te disse, que passou pela minha cabeça, mas hoje eu não vejo mais a empresa desativando. Pelo contrário, hoje eu vejo essa empresa assim, superou mais um ciclo, vejo ela mais fortalecida e posso compartilhar, a gente já está num status bem melhor do que o pré-pandemia, então estamos com resultados muito bons na empresa ali, né? E foi com certeza, graças a esse aprendizado, e é verdade a história de que no mar revolto que se fazem os bons marinheiros lá, mas nem sempre é possível, e às vezes é melhor abandonar o barco e começar um outro negócio, né? Mas não foi o nosso caso, a gente persistiu, e aí eu tenho que salientar, né? Eu tenho ao lado na UBK o meu sócio, que é o meu pai, que é um guerreiro, é um trabalhador, é um cara que nunca pensou em desistir, assim, é um cara que está sempre firme, e ele também com essa convicção e essa maturidade de uma pessoa que tem um pouco mais de idade, também me fez refletir sobre isso, né? Tipo, não, agora não, eu vou continuar. Né? Quando eu comentei com ele, né, dos números e das possibilidades,
né, talvez seja melhor a gente ir por outro caminho, ele foi firme, né, e hoje eu vejo a importância disso também. Que bacana, Malik. Inclusive, já aproveita a deixa para mandar um abraço aí, né? Eu sou obrigado a quebrar esse protocolo para mandar um abraço aí pro seu Faisal, gente boa, teu pai, cara. Uhum. Malik, tu comentou agora, né, então, com relação a esse momento atual da OBK, que ela já está num status, inclusive, melhor do que antes da pandemia. Então, eu quero entender, Malik, que bom, né? Fico muito feliz por isso e, ao mesmo tempo, eu parabenizo, porque eu sei que é por um esforço teu, do teu pai, né, e de toda a equipe de vocês, que vocês são muito resilientes, né? Mas eu queria entender, Malik, agora, como que você conseguiu resolver esse desafio voltando lá atrás, no ápice Tá. da pandemia, quando realmente você passou pela tua cabeça, nós vamos ter que fechar a empresa, e aí como que foi essa reviravolta? Qual que foi o estalo ali que fez com que você encontrasse uma solução para esse problema e como que você conseguiu resolver isso? Bom, eu acredito que, como eu falei, né, aquela participação naquele grupo jovem, né, a posição de liderança fez com que eu conseguisse replicar algumas coisas na minha vida e na minha empresa, a experiência que eu estava tendo lá. Isso foi fundamental, principalmente para a parte comportamental. Então eu diria que tem dois aspectos aí, um técnico e um comportamental. Na parte comportamental foi chamar no peito, assumir a responsabilidade, vamos firme nessa, vamos segurar, é isso que a gente tem que fazer, manter a moral da equipe. Então, uma série de ações, né, Eduardo, elas surgiram da parte comportamental. Vamos lá. Pessoas, né? A nossa equipe sentia o que estava acontecendo. Né? Todo mundo sente o que está acontecendo, clientes sentem, o mercado sente, ele sabe avaliar. E aí a gente foi, primeiro, muito transparente, então a questão comportamental foi de transparência, né? Mas ao mesmo tempo foi de levantar a moral. Foi uma postura de liderança, que eu digo assim, de força, sabe? De a gente conseguir conectar as pessoas. Né? Então, essa parte de manter o equilíbrio da mente, do corpo, do espírito, que você me conhece um pouco, é algo que eu valorizo muito. Tem a questão da arte marcial, tem a questão de um equilíbrio, de uma busca por uma alimentação, pelo sono, por uma espiritualidade, da forma que a pessoa compreender, mas né, no meu caso, com os meus estudos ali. Então, tudo isso ajudou muito no equilíbrio, para que eu pudesse ter sanidade mesmo, assim, acho que a palavra é essa, porque, como você disse, aquilo foi um processo que perdurou. Se no começo passou um sentimento, né, ruim ali, alguns desafios, e com o tempo a gente, não, mas vamos aguentar, a gente segura, e aquilo foi se estendendo, né, foi difícil manter essa moral elevada, porque, como você falou, perdurou, e a gente via que a perspectiva não era positiva, né? Novos contratos, por exemplo, era muito difícil fechar um novo negócio naquele contexto. O dinheiro ficou represado, as pessoas não queriam fazer aportes e investimentos grandes em obras, né? Então, como você mesmo já entendeu, era um momento difícil. Então, na parte comportamental foi um pouco isso. Na parte técnica, aí entrou todo o conhecimento e informação da gestão de projetos, que é a minha especialização, né? Como eu falei, sou formado em arquitetura e daí fiz a especialização em gestão de projetos, que foi justamente gerenciar esses contratos sobre vários aspectos. E realmente foi um quebra-cabeça bem difícil de montar, que envolvia a parte de equipe de mão de obra, como conciliar, como gerenciar essa equipe, como produzir aquilo que eu precisava produzir para manter os cronogramas daqueles contratos que ainda estavam em andamento, né? A parte de compras, a gente atuou muito forte, buscando fazer as melhores compras com o caixa que a gente tinha e negociando e aprazando algumas outras coisas que não tinham, né, um bom desconto, que a gente não conseguia uma negociação tão boa. Então a gente atuou muito forte nesse setor também. A parte financeira mesmo, Eduardo, assim, ó, era diariamente, eu lembro assim, todos os dias eu olhava repetidamente, recalculava, né, observava, via os valores que tinham para entrar. A gente também teve o privilégio de ter bons clientes que honraram também contratos, que mantiveram seus pagamentos, né, que conseguiram também manter, né, aquele fluxo, né, que era previsto, né, pelo menos para algumas obras. Então foi um trabalho de compras, um trabalho de gestão financeira, um trabalho de pessoas, né, foi assim, olha, um quebra-cabeça mais difícil que eu já pude montar, porque
eu já tive uma experiência anterior, né, com financiamentos, com empréstimos, e hoje na minha vida eu só trabalho com caixa. Na minha vida pessoal e na minha vida profissional. Eu não trabalho com. É a minha forma. Com certeza, alguns especialistas em investimentos vão preferir trabalhar com o dinheiro dos outros, né, trabalhar com outras formas, utilizar o fluxo de caixa da empresa de um projeto para outro, mas eu sempre tive um cuidado e um respeito muito grande a isso, até porque eu nunca, apesar de, né, entrar na empresa do meu pai, quando eu ingressei na empresa, ela não era uma empresa que tinha um capital social muito grande, um patrimônio muito grande, então nunca foi fácil, assim, a gente sempre teve esses desafios, eu sempre valorizei muito o cuidado e o respeito com o nosso dinheiro, o dinheiro das pessoas. Então, foi essa manobra aí, Eduardo, assim, tentando resumir um pouco, né? Eu anotei algumas coisas aqui que eu poderia falar, mas essa busca de informações, né? Eu passei também, que eu acho que é um comportamento que eu busquei em mim, eu passei a me informar muito mais, tanto no mercado financeiro, acompanhando o que acontecia no Ibovespa e no mundo em relação a commodities, a insumos que estavam ligados à construção civil, a como as incorporadoras, os grandes players de São Paulo estavam reagindo ao aumento de preços, quais eram os movimentos esperados. Então eu conseguia construir cenários, né, para aquele momento, avaliando, ó, eu fiz muito isso, assim, de construir 3 cenários, pensando, se o cliente honrar um contrato, se ele não honrar um contrato, se os preços subirem tantos por cento, se os preços não subirem, e eu fiz várias simulações, então, de alguma forma, eu trabalhei com o que eu tinha, que era da porta para dentro, né, com essas ações. E aí, claro, também tive muita sorte, o privilégio, né, de ter bons fornecedores. Eu acho que naquele momento, Eduardo, talvez você tenha sentido isso também. Muita gente se deu a mão, né? E assim como eu reparcelei, né, renegociei também para receber de alguns clientes, né? Fornecedores também fizeram isso. Então acho que todo mundo de alguma forma colaborou. Eu senti que o ambiente empresarial foi amigável assim nesse sentido, nesse aspecto. E claro que isso também fez diferença, né? Então acho que essa empatia que as pessoas tiveram foi importante. Gostei muito da forma que tu trouxe a solução, porque além de ter essa pegada que tu comentou ali da liderança, de quando tu estava no CEGESC também, tu trouxe vários insights técnicos aqui também, estratégicos, que com certeza podem ajudar muitos empreendedores que estão nos assistindo também. Mas assim, Malek, de uma forma resumida, né, para recapitular, lá no início da pandemia, então, a UBK era uma empresa muito bem estruturada, né? Vocês tinham passado recentemente por um processo de estruturação financeira, de estruturação como um todo da empresa, que fez com que, quando começou a pandemia, vocês estivessem, inclusive, tranquilos até para passar um tempo ali, aguentar aquele lockdown, né? Com o passar do tempo, como foi estendendo, né, esses lockdowns ou os prazos e a pandemia não passava, aumentando muito a inflação. Tu até comentou também da questão de um simples índice, né, que tinha dentro do contrato de vocês que não estava equiparado com a inflação corrente aqui do Brasil, acabou de certa forma impactando, porque o custo para vocês comprarem as coisas acabou encarecendo muito mais do que o que vocês receberiam dos clientes também, né? Então, esse desafio todo ali, né, fez com que você chegasse a pensar, inclusive, em fechar a empresa, em parar ela, né, encerrar aquele momento ali e tal, para provavelmente tocar outros negócios, mas ao mesmo tempo, por você estar no associativismo, naquele momento em 2020, liderando, né, outros empreendedores no Conselho Estadual de Jovens Empreendedores, lá o CEGESC, você teve que ter uma força, e aí eu vou usar a palavra aqui, Marek, uma força de espírito mesmo, para você conseguir consolar os colegas, consolar os empreendedores que estavam passando por dificuldades similares, né, menores ou maiores do que as que você estava enfrentando também, e você tinha que dizer que tudo vai dar certo, mas você estava passando por um turbilhão de emoções dentro da OBK. Então, realmente um impacto gigantesco, mas de certa forma fez com que você encontrasse uma energia ali dentro de você para ter resiliência aí, vamos dar a volta por cima e vamos resolver esse negócio. Aí,
destaco essa parte técnica que tu comentou agora por último, né? Você passou por tudo isso, você teve aquela vontade, você conseguiu encontrar energia dentro de você para dar a volta por cima, mas ainda assim você precisava ter aquele conhecimento técnico que você já tinha. Então você estava preparado também para aquele momento. Foi um momento muito difícil, com certeza foi, né, para todo mundo ali e tal, para vocês ainda mais pelo mercado que estavam, mas você estava entre os empreendedores provavelmente mais preparado do que muitos outros que caíram nessa situação similar também, né? Então, estar preparado, ter aquela... tu comentou ali de um curso de gestão de projetos e tal. Lá na própria Sil Jovem, quando participava contigo, aprendi projetos contigo e com Augusto Fornari, né? Aprendi com vocês sobre projetos, então sei das habilidades que tu já tinha antes da pandemia e fez com que você tivesse, a partir do momento que tu conseguiu encontrar essa energia para dar a volta por cima, você ter a sabedoria ali de ver os cenários piores possíveis, os melhores e uns mais neutros ali, para ter, de certa forma, uma previsão dentro do possível, né? Se eventualmente a pandemia postergasse por mais tempo, ou se viesse um outro baque que não fosse nem previsto, né? A pandemia hoje é mais fácil a gente prever porque a gente passou recente, né? Mas vai saber o que pode acontecer, né? Agora, recente, a gente tem a guerra que está acontecendo lá na Ucrânia, Rússia, já gera aquela preocupação, e pode acontecer alguma outra coisa que a gente não esperava, assim como não esperávamos a pandemia, mas vejo que, de certa forma, você também está muito mais preparado para lidar com essas situações hoje. Tu também enxerga isso, Malek? Sem dúvida, Eduardo, sem dúvida. Eu acho que ter passado pela experiência da crise, né, e ter aprendido algo com ela, né, dá muito mais força, né. Hoje eu faria várias coisas diferentes, sem dúvida, né. Algumas atitudes seriam as mesmas, talvez no aspecto mais comportamental ali, como eu falei, mas algumas decisões eu teria antecipado algumas coisas, né, então já aprendi que eu nunca tinha passado por isso, né, alguns cenários, algumas avaliações não se confirmaram. Né. Um exemplo que eu dou, a gente não precisou recorrer a crédito, a gente não precisou recorrer, né, a nenhuma fonte externa de recursos, a gente aguentou ali, mas é aquela sensação de ver a energia, né, o capital mesmo diminuindo e as coisas apertando, as margens diminuindo, então foi realmente muito tenso, assim. E teve um outro ponto também, né, Eduardo, que eu acho que não comentei, assim, que é a questão da gente ter feito também alguns sacrifícios que foram importantes, né? Que foi a parte de cortar na carne mesmo. E aí eu acho que se o empreendedor está muito misturado, finança pessoal com empresarial, o cara tá fadado ao fracasso. Porque como eu tinha organização financeira pessoal, a gente pôde, né, eu e o meu pai, cortar na carne. A gente ficou muito tempo sem ganhar nenhum real da nossa empresa, cortar todo e qualquer prolabore, todo e qualquer recurso, né? Então ficou tudo estancado, né? A gente teve que trabalhar com as nossas reservas. Então eu acho que essa atitude também foi importante, né? Porque tudo que a gente pôde cortar custo, né? Sem cortar custos que são essenciais, né? E sem cortar aquilo que também não faz sentido, mas a gente focou e reduziu muitos custos, conseguimos cuidar muito disso. Eu acho que o outro aspecto legal também que a gente aprendeu é a importância da inovação. E aí a gente começou a voltar mais para o marketing, começou a se voltar um pouco mais, porque a gente sempre tinha uma coisa assim, uma empresa pequena, a gente não tem a pretensão de ter uma enorme de uma estrutura na prestação de serviços, pelo menos, talvez na RDC sim, mas na prestação de serviços da UBK a gente tem um limite de crescimento, e aí a gente buscou formas na UBK de fazer as coisas de forma mais eficiente, né? E a gente sempre tinha um problema na UBK, não faz propaganda porque a gente não aguenta pegar mais serviço. Ah, mas então cresce. Não, mas não dá. A estrutura para ela funcionar bem e ter qualidade, porque a arquitetura envolve criatividade, envolve, né, alguns cuidados, e nem tudo transforma em processo. Né? Nem tudo no ser humano vira um processo empresarial. Né? Não é como apertar um botão, ligar uma máquina ou operar um equipamento que normalmente é muito parecido à operação. Né? Na arquitetura a gente tem muita variável de solo, de cliente, de condicionantes, de questões legais. Cada projeto acaba sendo muito único mesmo. Né? Então a gente tem um limite ali. E aí a gente, peraí, agora é a hora da gente
para esse setor do marketing, mostrar um pouco o que a gente faz, porque mesmo nesse momento desafiador, alguém precisa do nosso trabalho e a gente precisa alcançar isso. Então nós também mudamos um pouco a nossa linha de produtos, ajustamos um pouco o nosso core, né, focando naquilo que eu falei no início, naquelas residências que a gente tem, né, uma taxa de sucesso muito boa, onde a gente tem um bom retorno e onde os clientes também têm, né, satisfação com aquilo, e na área comercial. E abandonamos alguns tipos de projeto e trabalho, né, no qual a gente não tinha tanta eficiência, e vem o programa e a importância do governo também, e da gente estar atento. A gente participou do Brasil Mais, lá, aquele programa do Ministério da Economia com o Sebrae, onde a gente tem os agentes de inovação atuando dentro das empresas, e nós fizemos mudanças de processos na área de projetos, mudanças de processos que deram mais tempo, menos tempo, né, menos custo, mais velocidade para a gente realizar a mesma coisa. Então foi importante para a gente também essa busca por uma inovação, essa busca por produtividade, que naquele momento ali foi fundamental. Redução de custo, aumento de produtividade e inovação, né, repensar um pouco na empresa. E eu diria assim que agora, com os 30 anos que a gente está comemorando ali, nós estamos com uma campanha muito legal, com os vídeos aí bem descolados aí, com umas coisas engraçadas, e a gente está curtindo muito fazer isso, está num momento muito bacana da empresa, né? Hoje a gente tem uma energia, né, diferente depois de ter passado por aquilo. Eu diria que de fato nos fortaleceu. É triste porque muitos caíram nesse processo. No nosso segmento foi bem forte o impacto, porque existe muita informalidade na construção civil, e existe também pouca informação, muita gente ainda pouco capacitada, né? Vamos falar assim, tinha muita gente que no boom da construção, principalmente nos últimos governos ali com os financiamentos habitacionais, as pessoas tinham um dinheirinho e partiu para a construção, contando com dinheiro futuro, ia entrar dinheiro, ela não tinha dinheiro para obra, mas começava a fazer, vendia sem documento, sabe? Então muita gente nesse momento ali ruiu, né? Então a importância, né, da organização, solidez, fluxo de caixa, gestão, e essas atitudes eu acho que foram as mais importantes, sabe, Eduardo? Acho que foi a parte técnica e comportamental, foi o que nos deu força, e essa resiliência que tu falou também foi porque a gente enxergava meios. Talvez se não tivesse o conhecimento que tu falou, eu não ia saber por onde, né? Aí você fica só na ansiedade, né? Você não tem um plano B, você não tem cenário A, B e C, você não tem alternativa, você não tem força, às vezes, para inovar em algo, né? E claro que esse processo de inovação e tudo isso também passou por algumas reflexões da minha carreira pessoal. Então, eu também fui buscar para a minha carreira, fiz alguns cursos de incorporação imobiliária, algumas coisas, e aí complementa aquela tua pergunta anterior, né? Claro que a RDC prevê uma carreira diferente, um modelo de negócio diferente, mas eu vejo hoje as duas atuando paralelamente. Inclusive a UBK faz a gestão da obra da RDC. Então eu sou sócio das duas aí, uma coisa meio estranha aí, mas é assim que está funcionando. Entendi, Malek. Não, mas que bacana, Malek. Que legal, né, ver todo esse resultado que vocês estão tendo, e enxergo muito isso, que esse momento de turbulência que os vários empreendedores passaram durante a pandemia, de certa forma faz com que a gente dê uma olhada na nossa casa, ver o que a gente pode melhorar, né? Quando digo a casa, estou falando da empresa ali, do empreendedor, mas ver o que pode melhorar e às vezes até encontrar, né, um potencial maior do que o que você estava enxergando antes. Como tu comentou que hoje vocês exploram mais o marketing, e olhando para o BK hoje, que está num nível maior do que o que estava na pandemia, eu não vejo que isso é uma coincidência. Eu enxergo muito que vocês tinham uma capacidade maior e que não estavam utilizando ela, e a partir do momento que, digamos assim, a água bateu na bunda, vocês tiveram que correr atrás para resolver esses problemas e encontraram esse potencial que estava lá escondidinho, mas que estava lá o potencial, e aí a tendência é crescer mais e mais e mais, e tenho certeza que tanto a UBK quanto a RDC Empreendimentos, o Pulso Empreendedor e o novo projeto de educação também empreendedora que você está construindo, tenho certeza que todos esses projetos vão ser de muito sucesso, ainda maior do que o que já é. Malek, quero te agradecer com essa mensagem final aí, então, quero te agradecer mesmo
porque não é todo empreendedor que faz isso que tu está fazendo aqui com a gente, de compartilhar com o coração aberto mesmo um desafio real, enfrentado por você, no momento que a gente até gosta de falar que aqui no Ressaca Empreendedora a gente quer trazer o lado sem glamour do empreendedorismo, então não é todo empreendedor que está disposto a vir aqui e falar na real, ó, eu pensei em fechar minha empresa, e tu fez isso, mas tu mostrou os caminhos para resolver e como que tu fez para resolver. Então eu quero agradecer muito, Malek, por você ter participado aqui com a gente, e deixo, obviamente, né, para que você faça uma mensagem final aqui de encerramento para os empreendedores que estão nos assistindo, e obviamente, Malek, pode fazer teu jabá junto, tá? Obrigado, Eduardo. Olha, é realmente muito legal estar com vocês. Como eu falei no início, eu admiro muito esse trabalho e essa iniciativa de fazer esse papel mesmo na sociedade, sabe? De falar sobre assuntos que existe um tabu, de levar um outro lado, uma visão muito real das coisas. Porque, como você falou, tem muito glamour no empreendedorismo, empreendedor de palco, tem aquela coisa, né, de palestra, de eventos. E às vezes na prática você vai olhar, é charlatanismo, é vazio, na prática não tem toda aquela coisa, então é legal a gente estar junto aqui falando das histórias reais dos empreendedores, e eu confesso que me deu um frio na barriga, digo, vou falar disso? Digo, vou falar. Eu acho que, né, assim, sempre gostei de desafios, e eu acho que existe um tabu muito grande sobre falar de dinheiro, principalmente dizer que teve um problema, né? Porque não, os outros vão pensar, que os outros vão dizer, eu não sei se é preocupação com os outros propriamente, mas existe uma coisa assim, né, na sociedade, na comunidade que a gente participa, pelo menos, a gente percebe isso, né? E eu não tenho vergonha de dizer que a gente passou por esses problemas, mas superou graças a jovens como vocês que estão fazendo esse papel, né? Graças a pessoas maravilhosas aí da equipe, como eu citei, o Faisal, meus outros sócios nos outros negócios, Vinícius Chaves lá no Pulso, a gente sempre buscando também uma forma de levar no rádio, podcast, as informações, então é bacana, a gente aprende muito, cresce muito com isso, né? Para o empreendedor que está acompanhando a gente, num dos momentos de muito desafio, numa reunião, um amigo meu, que já é um jovem há bem mais tempo, disse assim para mim, eu estava, nossa, dificuldades pessoais, foi até anterior a isso, né? Ele disse assim, tua mente é o teu mestre. E quando ele me falou isso naquele momento fez tanto sentido, porque eu percebia que os pensamentos que eu tinha conduziam os meus comportamentos, atitudes, o meu humor, a minha energia, né? Então, eu acho que o primeiro ponto é você ter esse equilíbrio, buscar esse equilíbrio, né? Se você quer desanimar, você vai desanimar. Se você não gosta do que você faz, você vai acabar deixando a coisa cair também, porque você meio que já não gosta, né? Agora, se você tem clareza daquilo que você quer, se você tem desejo, se aquilo realmente importa para você, né? Aí você vai entender que esses altos e baixos, assim, fazem parte do processo, né? Se você conseguir manter um equilíbrio emocional do corpo, mente, espírito, aquilo que eu falei que para mim pelo menos é importante, eu acredito que você vai ter força para continuar, para persistir, e acho que as grandes histórias de sucesso que eu pude observar são assim, de pessoas que tinham convicção, clareza do que queriam, lutaram por aquilo, mesmo nos momentos mais difíceis, né, souberam dizer não quando foi preciso, dizer sim nos momentos apropriados, né? Mas acima de tudo, né? Ter esse foco, essa mente, né? Esse pensamento reto aí, e aí eu acho que é muito da pessoa, é um trabalho interno, né? Empreender não é para fora, né? Tá dentro, né? É você empreender para dentro, assim, você de fato ter ali os teus sentimentos, né, gerenciamento dos teus sentimentos, né, e persistir naquilo que você acredita. E se você está meio desanimado, então talvez você nem goste tanto do que você faz. Então é melhor você procurar algo que te motive de fato, né? Eu acho que a verdade também, sabe? Liderança Estratégica, sabe? Um livro muito legal que eu li, do que eu deixo aqui a recomendação, que é da Leia Vesslin. O livro de liderança estratégica dela fala muito sobre a verdade, sobre a honestidade e a presença, de você estar ali realmente presente, focado naquele momento, observando, sentindo o que está acontecendo, o clima da organização, as informações, né, e olhar muito assim, não, verdade não só no sentido de honestidade, mas a verdade de admitir aonde tem um erro, aonde eu estou fraquejando, aonde eu preciso me fortalecer e ir em busca disso, né? Que bacana, Malik.
Então, muito obrigado pela mensagem. Tenho certeza que o pessoal curtiu bastante, não só a mensagem, mas todo o papo aqui. O livro que tu indicou, vamos deixar depois aqui na descrição para facilitar para o pessoal consultar esse livro também. E, obviamente, empreendedores que estão nos assistindo, se você curtiu desse vídeo, desse papo aqui, assim como eu gostei, imagino que o Tite, que está como operador hoje, ele também deve ter curtido. Já deixa o teu like no vídeo aqui e se inscreve no canal, galera, para que a gente possa produzir mais vídeos como esse com outros empreendedores, falando de empreendedorismo daquele lado sem glamour, falando a realidade ali para todos os empreendedores. Muito obrigado, Malek. E a todos aí que assistiram esse episódio aí, né? Até o próximo desafio. Valeu, galera!